Então, o motorista é um motorista muito experiente. Há mais de 20 anos que ele trabalha nesse campo. Não sei quantas incontáveis vezes ele foi levando passageiros de Juiz de Fora para o Galeão. Só que naquela manhã, ele errou o caminho. Não tinha como errar. Mas havia um caminhão grande desses basculantes enorme que tampou a entrada que ele teria que tomar, à direita. Ele entra na favela. Ele entra numa entradinha antes da entrada que seria a correta. Entramos numa favela. E uma das mais perigosas do Rio de Janeiro. Mas nós não sabíamos. Só ficamos sabendo que entramos numa favela, porque ali o carro entra e não tem como ele virar. Porque eles construíram dificuldades ali, barreiras para que o carro não possa virar. E chegamos lá na frente, encontramos 3 homens com metralhadoras nas mãos. Vocês podem imaginar o que é isso. Na hora, a minha amiga que estava sentada no banco de trás, ela baixou o vidro. Eu não baixei o vidro porque eu fiquei olhando o que o motorista estava fazendo. Ele baixou depressa o vidro, porque um dos homens com metralhadora veio falar com ele. E o homem falou exatamente assim: meu irmão, errou o caminho, não é? Aí ele ficou assim, que a gente não esperava uma pergunta dessa, né? Eu errei o caminho e tudo. Ele falou, então, não tem importância não. Tá vendo lá na frente? Você vai lá, vira o carro e pode ir assim, dessa maneira. E o outro foi no vidro que a minha amiga baixou, foi ali naquele momento, e falou com ela assim: e as 2 senhoras também vão com Deus. Assim. E nós ficamos, aí imediatamente, ele foi dirigindo o carro para fazer a volta, e nós assim gritando, falando alto, eu nem sei como, fiquem com Deus, eu não sabia como que eu ia agradecer aqueles homens. Eu acho que eu falei 50, fiquem com Deus. Fiquem com Deus, Deus abençoe, não sei o quê. Quando nós chegamos na rodovia, porque você não tem outra coisa para falar, né? Quando nós chegamos na rodovia, eu falei assim: para em algum lugar, falei para o motorista, por favor, onde der você para, que nós vamos orar. E vamos agradecer a Deus o mal que não nos alcançou. Porque Joana recomenda, agradece a Deus o mal que não te alcançou. Aí nós paramos o carro, aí sim, trememos, aí a pessoa fica tremendo, uma chora, outra... E aí começamos a pedir pelos 3 homens. Pedir por eles, não é? Porque eles deram ali para nós algo muito diferente. Porque uma semana depois, uma senhora, na mesma rodovia, mas só que do outro lado, entrou por engano e eles mataram ela. Mas aí ainda tem um pedacinho ainda. Isso foi no domingo, na segunda-feira. Na terça-feira, era o dia da nossa mediúnica. E comunicou-se, em determinado momento, eu comecei a sentir a presença do Espírito, e ele ria e falava assim, era para acontecer coisa muito pior, ele falando. E aí eu dei passividade, e ele falou assim, era para ser muito pior, até hoje nós não sabemos o que aconteceu com aqueles 3 patetas lá, o que foi, por que eles ficaram assim, era para ser muito pior. E aí a pessoa que estava dialogando com ele, o esclarecedor, foi conversando, e percebeu que mais ou menos o que ele estava falando, porque nós havíamos contado o caso de termos errado o caminho para os companheiros, para as pessoas, familiares e tudo mais. E por fim o Espírito foi encaminhado. Aí veio... o Espírito falou assim, não posso deixar esse pedaço. O Espírito falou assim, sabe o que aconteceu? Que de repente apareceu uma claridade que ficou tomando aquele carro todinho e foi até lá nos 3 patetas, ele falava assim, foi lá naqueles 3 lá que estavam apatetados. Então com aquela claridade, e aí eles não tiveram condição de fazer coisa nenhuma. E aí... depois que ele foi levado, encaminhado, o mentor veio e disse que aquela proteção, aquela claridade, significava a proteção do alto para nós 3 que ali estávamos. Mas esclareceu o seguinte, não que fôssemos privilegiados, porque todos aqueles que trabalham no bem têm essa proteção. Trabalhe no bem, seja voluntário, faça parte de algum tipo de trabalho que você ajude ao próximo.
você vai receber esse tipo de proteção.